Olá para você, Emerson Alecrim do Tecnoblog por aqui, desta vez para trazer o Galaxy A8, um dos primeiros smartphones que a Samsung lançou no Brasil em 2018. Esse aparelho é um intermediário que tem algumas características dignas de topo de linha, como tela infinita, câmera dupla, se bem que na parte da frente, acabamento em metal e vidro e até um modo de desbloqueio facial. O preço oficial também é sofisticado, digamos assim, R$ 2.399. Será que vale a pena pagar tudo isso por ele? Fica por aí que eu conto os detalhes a partir de agora. Vamos começar pelo item que chama atenção logo de cara, a tela. Eu não sou muito fã dessa expressão tela infinita, ou display infinito, ou infinity display, mas é a que Samsung usa para indicar uma tela quase sem bordas. Esse tipo de tela, que já é bem comum nos top de linha atuais, foi colocado no Galaxy A8 e faz o aparelho lembrar o Galaxy S8, mas há diferenças importantes aqui. O display do A8 não tem curvatura acentuada nas laterais como no S8, e olhando bem, a gente percebe que o aproveitamento de espaço melhorou bastante nas partes superior e inferior da tela, mas as bordas laterais ainda são um tantinho generosas. Mas o que importa mesmo é a qualidade da imagem e a experiência de uso. Nesse ponto, o A8 me agradou muito mesmo. Ele tem tela de 5,6 polegadas e esse formato esticadão, que na minha opinião é bem confortável para ler páginas web, assistir a vídeos, visualizar fotos, etc. Principalmente quando o modo de tela cheia é ativado. Esse modo faz os botões virtuais do Android sumirem automaticamente. Eu achei bem prático. O painel é Super AMOLED, então a gente tem cores bem fortes e preto profundo aqui, mas sem excesso na saturação. E você pode ajustar a tonalidade nas configurações do aparelho, esse ponto é bem tranquilo. O brilho também é bem forte, então se você sair na rua com a A8 num dia de sol, não vai ter dificuldades para enxergar o conteúdo da tela. Se alguém estiver do seu lado, também vai conseguir enxergar o conteúdo da tela numa boa, porque os ângulos de visão também são amplos. E o modo Always On Display, que exibe horas e notificações na tela de bloqueio, também está aqui. Eu acho muito útil e como ele não ativa todos os pixels, não há muito gasto de bateria. De qualquer forma, se você não gosta desse modo, você pode desativar ele nas configurações do aparelho. De modo geral, eu gostei muito da tela do Galaxy A8. Eu diria até que é a melhor tela que eu já encontrei num smartphone intermediário. Agora, o design é um misto de sensações. O A8 lembra um pouco o S8, mas a tela não tem curvatura acentuada nas laterais, como eu já disse. Isso causou uma estranheza inicial, mas depois eu acostumei. O que incomoda mesmo é essa traseira de vidro aqui. Na primeira olhada, quando você tira o aparelho da embalagem, a superfície está brilhando, é tudo muito limpo. Aí você começa a usar e as marcas de dedos aparecem, e aparece com vontade. Sem contar que uma queda aqui vai causar estragos tanto na parte da frente quanto na de trás, apesar de haver proteção Gorilla Glass aqui. Ou seja, uma capinha praticamente obrigatória no A8. Talvez seja por isso que a Samsung colocou uma capinha dentro da embalagem do dispositivo. Esse monte de vidro também pode atrapalhar na pegada. A situação só não é ruim aqui porque as laterais de metal têm boa aderência. Você deve ter reparado que, por conta do aproveitamento de tela, o clássico botão físico frontal da família Galaxy não está presente no A8. Esse detalhe ajudou a dar uma renovada no visual do aparelho. Em compensação, o leitor de digitais foi parar na traseira, logo abaixo da câmera. Quem prefere o leitor de digitais na parte da frente pode estranhar, mas pelo menos essa posição parece ser mais cômoda do que a do S8, que tem um leitor do lado da câmera. No fim das contas, é uma questão de costume. A Samsung preservou a conexão de fones de ouvido e colocou duas bandejas no A8. Uma guarda um chip, a outra guarda um chip e um micro SD. Então não tem aquela coisa de só poder usar um SIM card se você inserir um cartão de memória. Eu também curti a saída de áudio, não só porque ela tem um som alto e claro e aparentemente sem distorções, mas também pela posição. Em aparelhos anteriores, a saída ficava mais perto do canto da lateral, então eu acabava tampando ela com o dedo ao segurar o smartphone na horizontal para ver um vídeo, por exemplo. No A8 eu não tive esse problema porque a saída está um pouco mais para baixo, para você ver como um detalhe pode fazer diferença. Olha, faz tempo que eu não tenho grandes queixas do software da Samsung. Essa interface, que agora é chamada de Samsung Experience, é estável, está cada vez mais organizada e fácil de usar e tem pouca perfumaria, no máximo um efeito discreto de transição aqui e outro ali. Os aplicativos instalados de fábrica são aqueles que todo mundo já conhece, como as ferramentas do Google, do Microsoft Office e da própria Samsung, incluindo o Samsung Pay. Vale dizer também que o Dual Messenger está por aqui. Essa ferramenta é interessante porque ela permite que você crie uma conta no WhatsApp ou outro serviço parecido para cada um dos chips que você tem no celular. Tem também um modo que divide a tela para exibir dois aplicativos ao mesmo tempo que talvez
talvez possa ser útil para você. No software, eu acho que a maior novidade do A8 é o Bixby Home, que você acessa arrastando a tela principal para a direita. Fazendo isso, você verá cards com previsão do tempo, notícias, lembretes de agenda e tal. Tem também o Bixby Vision, que você acessa pelo aplicativo de câmera. É só mirar um objeto e ele vai tentar mostrar imagens relacionadas, então se você mirar um gato, vai aparecer fotos de gatos. Também dá para apontar para um texto e pedir para o Bixby traduzir, só que essa tradução vai ser feita pelo Google Tradutor, então não é algo muito prático. Na verdade, a ideia do Bixby Vision até que é muito boa, só que ela tá bastante crua, então tudo é muito lento, pouco prático. Talvez tenha alguma melhora nas próximas versões, mas por hora não é muito legal não. É bom ficar sabendo também que o A8 não tem suporte aos comandos de voz do Bixby, mas isso não chega a ser problema. O que dá uma esfriada nos ânimos é que o A8 é um aparelho 2018, mas que sai com Android 7.1 de fábrica. Deveria ser um Android Oreo, né? Mas tudo bem, vida que segue. Essa coisa de câmera dupla tá na moda, só que no caso do A8 os dois sensores ficam na parte da frente. O esquerdo, tem 8 megapixels e o outro, o da direita, tem 16. A explicação da Samsung para isso é a valorização das selfies. Cada vez mais as pessoas querem tirar selfies com ar profissional. Com as duas câmeras você pode criar aquele efeito de fundo desfocado. Eu não sou muito chegado em selfies, mas reconheço que esse recurso vai agradar muita gente, simplesmente porque ele é fácil de usar e funciona. Eu não tive nenhuma dificuldade para deixar o fundo desfocado nos testes. Tem uma barrinha no app que você arrasta para definir o nível de desfoque e é isso. Você pode fazer isso inclusive depois de tirar a foto. O efeito é bem legal e a qualidade da imagem também. Tem pouco ruído, a definição é boa, a sua cara não fica lavada e as cores são bem realistas. A traseira tem apenas uma câmera de 16 megapixels, mas é claro que isso não quer dizer que ela seja ruim. Pelo contrário, ela gera fotos com boa coloração, baixo nível de ruído e ótimo nível de definição. E isso não é só em ambientes bem iluminados. Até de noite ela consegue fazer fotos com baixo nível de ruído, apesar de que nessa circunstância a definição pode cair um pouco ou a imagem pode ficar muito clara. Mas fazendo a regulagem no aplicativo de câmera, fica tudo tranquilo. Um detalhe bem interessante é que a Samsung colocou aqui uma técnica que ela chama de tetracell, que junta pixels próximos para formar tanto na câmera traseira quanto nas frontais. Isso reduz bastante o ruído, só que nem tudo é perfeito. Eu notei uma limitação de alcance dinâmico que pode fazer áreas escuras saírem com mais sombra. Ajustando o balanço de branco dá para corrigir isso, mas eu esperava que o HDR desse conta dessa limitação. Esse modo vem configurado como automático, ou seja, o app de câmera decide se vai usar o HDR ou não. Nos testes, o HDR não fez muita diferença não. Mas olha, no geral a câmera agrada bastante, só é uma pena ela não ter estabilização ótica. E ela também não grava vídeos em 4K. O aparelho tem hardware para isso, mas não grava vídeos em 4K. E sabe por quê? Então me diga porque eu não sei. É uma daquelas decisões estranhas da Samsung. É no desempenho que a gente percebe alguns sinais de que o Galaxy A8 é um celular intermediário. Um intermediário avançado, é verdade, mas ainda um intermediário. O A8 tem processador octa-core Exynos 7885 com GPU Mali G71, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno para dados que podem ser expandidos com microSD de até 400 GB. Existe uma versão do A8 com 32 GB de armazenamento, mas ela não deve ser lançada no Brasil. É uma configuração bem equilibrada, eu não notei travamentos, lentidão ou erros em nenhum dos aplicativos que eu executei. Tudo rodou liso, inclusive no multitarefa. Tá certo que no modo que divide a tela para exibir dois aplicativos ao mesmo tempo, o A8 penou um pouquinho, mas foi bem pouco mesmo. Em jogos como Unkilled e Need for Speed No Limits, eu notei queda na taxa de frames nas cenas mais movimentadas, mas foi algo discreto que não atrapalha a jogatina. De modo geral, o A8 dá conta dos jogos, inclusive dos mais pesados. Só que se você tiver um topo de linha, vai perceber na comparação que o A8 perde um pouco de desenvoltura. Mas de novo, é algo bem discreto que você só vai perceber prestando muita atenção. Na pior das hipóteses, é só deixar a configuração gráfica do jogo no médio quando isso for possível. Eu estava mais desconfiado da bateria. Ela tem 3.000 mAh, enquanto já é comum smartphones com 3.500, 3.600 ou até um pouco mais. Eu testei ela rodando o filme O Poderoso Chefão na Netflix, com brilho de tela no máximo, e esse é um filme de 3 horas de duração. Depois eu joguei Dead Trigger 2 por mais ou menos 20 minutos, depois teve meia hora de Mario Run, depois teve 1 hora de streaming de áudio, depois mais meia hora de navegação com Chrome, mais 15 minutos de bobeira no Instagram, e finalizei com uma chamada de 10 minutos. Eu comecei de manhã e fui fazendo os testes ao longo do dia. Por volta das 11 da noite a bateria estava em 28%. Não é ruim não.
De qualquer forma, o A8 tem um modo de economia de energia que limita o processador, diminui o brilho da tela, entre outros recursos que funciona bem. Um negócio que não me convenceu muito é o desbloqueio por reconhecimento facial. Ele até que trabalha direito, ele não vai desbloquear o aparelho a partir de uma foto sua, por exemplo, mas tem algumas limitações. O reconhecimento falha quando as condições de iluminação baixam um pouco. Não precisa estar escuro, é só a luz diminuir um pouquinho mesmo para o reconhecimento falhar. E eu uso óculos. Se eu tirar os óculos, o reconhecimento também não funciona. O contrário também vale. Se eu registrar o meu rosto sem óculos e tentar fazer o desbloqueio com óculos, vou ter problemas. Eu acabei preferindo o desbloqueio por impressão digital, mas por um único motivo. Esse modo é bem mais rápido. O A8 não demora para fazer o desbloqueio facial, só que até você achar a posição certa para a câmera mapear o seu rosto, você vai acabar gastando alguns preciosos instantes. No fim das contas, o Galaxy A8 é um aparelho que cumpre com maestria o papel de um smartphone para quem busca algo mais trabalhado, mais poderoso, mas não quer ou não pode recorrer a um topo de linha. A tela é uma das melhores que eu já encontrei no intermediário, a câmera dupla na frente é uma boa sacada, 64 GB de capacidade é bastante decente para os padrões atuais e o desempenho é bem consistente. Não é um aparelho perfeito, o vidro traseiro, por exemplo, fica marcado de dedos facilmente e, na minha opinião, não ajuda muito na pegada. Fora que o A8 deveria ter saído de fábrica com Android 8.0. Tá certo que já tem uma atualização prometida, mas a gente está em 2018 e já poderia ter saído de fábrica assim. E eu gostei da câmera traseira, gostei bastante, mas senti falta de um HDR mais presente e até de estabilização ótica, acho que seria um complemento interessante. A gravação em 4K também faz falta, talvez a maioria das pessoas não vá utilizar esse tipo de gravação, mas o aparelho tem potencial, tem hardware para isso, então não faz sentido suprimir um recurso que já é quase que padrão no mercado. Mas o maior problema do A8 é o preço, para variar. Por causa do conjunto de recursos que é bastante avançado para um intermediário, a gente pode achar que R$ 2.399 é um valor justo, mas aí a gente olha para o lado e vê o Galaxy S8, que é muito mais smartphone, custando R$ 300 ou R$ 400 a mais. Com o Galaxy S9 chegando aí, o preço do S8 deve ficar mais baixo, então só vai valer a pena comprar o A8 se ele ficar na casa dos R$ 2.000 ou menos. Aí sim dá para pensar no assunto, porque tecnicamente ele é um excelente aparelho, só precisa mesmo de mais equilíbrio no preço. Independente de marca ou modelo, tem uma forma mais barata de comprar o seu smartphone que é usando a extensão do Tecnoblog para Chrome. Ela tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando uma compra numa loja online e aplica o maior desconto possível. O link para instalar está aqui na descrição do vídeo. Para saber mais, acesse o review completo do Galaxy A8 no Tecnoblog. E se você curtiu o vídeo, dê um joinha para ajudar na divulgação e também se inscreva aqui no canal para acompanhar todas as nossas novidades. É isso, eu fico por aqui. Até a próxima!